Alô, galera goiana, alô, galera esmeraldina, alô, você torcedor do Criciúma, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Neste vídeo eu vou fazer uma análise da vitória do Goiás sobre o Criciúma pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma grande satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Venha fazer parte desta comunidade totalmente dedicada ao futebol goiano. Deixe aquele like, uma maneira de você prestigiar o nosso trabalho. Fique à vontade para fazer o seu comentário, a sua participação é sempre muito bem-vinda conosco aqui no Futebol 62. Olha só, hein? Aquele recado para você, torcedor. Você sabe consultar se o seu veículo possui débitos? Para verificar as dívidas do seu carro, da sua moto, do seu caminhão, fique tranquilo que a Zapay é credenciada no Detran Goiás e você pode fazer isso do conforto da sua casa pelo site ou pelo aplicativo. Basta inserir sua placa que todos os seus débitos em aberto serão exibidos. O link para o aplicativo está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Aproveite para consultar gratuitamente e se tiver alguma pendência, use nosso cupom 6220 para quitar agora mesmo com 20% de desconto nas taxas para parcelar em 10 vezes ou mais. Zapay é rápido, fácil e seguro. E você, torcedor, agora também, né, a gente vai trazer aqui para vocês a nossa análise, trazer para nós esse jogo que teve um resultado inédito, né, histórico. Pela primeira vez, o Goiás ganhou do Criciúma em Santa Catarina. O Goiás já havia jogado 15 vezes lá no Heriberto Rios e nunca tinha ganhado. Hoje, o time esmeraldino ganhou. Então, você, torcedor alviverde que acompanhou o jogo, acompanhou a primeira vitória do Goiás na história contra o Criciúma lá na cidade de Criciúma. 2-1 para o time esmeraldino. Os gols do Goiás marcados pelo Wellington Matheus e pelo Gonzalo Freitas. Agora vamos iniciar com os principais dados, os principais números do jogo. Aí está, o Criciúma teve muito mais posse de bola, 67% a 33%. Nas finalizações, o Criciúma finalizou mais, 22, mas somente 3 na direção do gol. O Goiás finalizou 13, porém 6 na direção do gol. Precisão dos passos 80% para o Criciúma, 61% para o Goiás, um índice muito baixo da equipe esmeraldina. Cruzamentos, 35 cruzamentos na área do Criciúma, apenas 10 do Goiás. Lançamentos, 76 lançamentos do Criciúma, 62 do Goiás. Tivemos quase 140 lançamentos no jogo. E os desarmes, 15-13 para a equipe catarinense. Os escanteios, 8-3 para o Criciúma. Agora a gente vai conferir o time que o técnico Fábio Carilli utilizou para conseguir esse resultado inédito para a equipe alviverde. O Goiás no sistema com 3 defensores, Tadeu no gol, os 3 zagueiros Luiz Felipe, Gonzalo Freitas e Lucas Ribeiro, Brian pela lateral direita, Lucas Lovatti pela lateral esquerda, os 2 volantes Juninho e Gava. Lá na frente, o trio com Wellington Matheus, Anselmo Ramon e Jajá. No Goiás, 5 substituições. O Brian deu lugar ao Wellington Rato, o Lucas Lovatti substituído pelo Moraes, o Wellington Matheus substituído pelo Diego Caito, o Anselmo Ramon trocado pelo Arthur Kaique e o Jajá que deu lugar ao Pedrinho. Os gols esmeraldinos, Gonzalo Freitas e o Wellington Matheus. Para a equipe do Novo Horizontino, o zagueiro Rodrigo descontou, aliás, para o Criciúma, né, o zagueiro Rodrigo descontou para a equipe catarinense. Bom, vamos falar do jogo, né, em si. O Goiás que teve uma semana reclusa, ninguém no Goiás deu entrevista, o Goiás muito quieto, muito fechado, praticamente nada vazou, nem mesmo a escalação, né? A ideia de 3 zagueiros, eu até citava essa possibilidade, né, durante a semana, vários setoristas do Goiás também, porém com o Gonzalo lá foi surpreendente, né? O Gonzalo foi quem fez ali o terceiro zagueiro, e o Goiás, mesmo sem ter jogado nesse esquema recentemente, o Goiás conseguiu um início muito bom. Gostei muito dos primeiros minutos do Goiás, com posse de bola, com coragem para jogar e
Logo após uma certa pressão do time esmeraldino, o Goiás abre o placar numa jogada pela esquerda com o Jajá. Ele ganha, cruza na área e o Wellington Matheus aparece como se fosse um centroavante, né? Bateu de primeira de chapa, 1-0 para a equipe do Goiás. O Goiás, depois do gol, parou de jogar. Isso foi uma coisa que o Goiás fez nos dois tempos, né? No segundo tempo também o Goiás correu, jogou, lutou até fazer o gol. Depois que fez o gol, o time esmeraldino abdicou do jogo. É isso, torcedor. Sejam bem-vindos ao time do técnico Fábio Carille, né? Normalmente é assim mesmo que funcionava as equipes do Fábio Carille. E nesse caso, né, hoje deu certo, 2-1 para o Goiás contra o Criciúma em Criciúma. Então o Goiás fez o primeiro tempo muito interessante, fez o 1-0, conseguiu segurar bem, mas não tinha mais posse de bola, faltou eficiência nos contra-ataques. O Goiás saiu num 2 contra 2, o Wellington Matheus e o Jajá. O Jajá não conseguiu construir nada na jogada, né? E acabou perdendo. No segundo tempo também o Goiás desperdiçou alguns outros contra-ataques. E já nos acréscimos do primeiro tempo, uma bola cruzada na área, o Rodrigo finalizou 2 vezes para fazer o gol da equipe do Criciúma. Parecia que não ia ser hoje, né, que o Goiás venceria pela primeira vez o Criciúma em Santa Catarina. Porém, veio o segundo tempo, até que os primeiros minutos foram do Criciúma, 5, 6 minutos ali. Mas depois o Goiás volta a tomar a rédea do jogo, volta a tomar conta do jogo e desperdiça 3 oportunidades claras. O Juninho cabeceou no travessão, o Jajá recebeu um passe do Anselmo Ramon, adiantou muito a bola, né? Em vez dele finalizar de esquerda, ele tentou bater de direita. O goleiro Criciúma fez uma grande defesa. E depois, numa bola que sobrou na área para o Brian, que sozinho, porém com o pé direito, bateu longe, desperdiçando a chance do Goiás voltar à frente no placar. Mas o Goiás já dava indícios de que tinha força. E acabou chegando ao segundo gol na cobrança de escanteio do próprio Brian, né? E o Gonzalo Freitas é quem toca a bola lá em cima para fazer o gol esmeraldino, naquele caso 2-1 naquele momento. Depois o Goiás se segurou, assim como no primeiro tempo, né? O Goiás jogou até fazer o gol, depois se dedicou a marcar a equipe adversária. E o Goiás marcou. Teve um lance que o Criciúma pediu pênalti em cima do Robert Jonathan. Achei que não foi, sabe? Assim, uma jogada. Achei que foi muito mais um tranco do que propriamente uma jogada de pênalti. Eu falo porque o pênalti é uma coisa muito séria, né? O pênalti é uma coisa que o árbitro tem que ter total certeza de que ele está assinalando pela penalidade que ele está impondo ao time. E o Criciúma cresceu, né? Foi para cima. O Diego Gonçalves perdeu uma grande oportunidade e conseguiu sufocar a equipe do Goiás, mas não conseguiu fazer o gol. O Goiás se defendeu razoavelmente bem e acabou saindo com essa vitória importantíssima, né? Assim que a gente pode classificar essa vitória do Goiás sobre o Criciúma como uma vitória importantíssima, 2-1 para o time esmeraldino, que volta ao G4. Com a vitória, o Goiás está de volta ao G4, nesse momento na terceira colocação. Se a Chapecoense ganhar nesse final de semana, a Chapecoense que joga contra o Operário lá na Arena Condá, aí o Chapecoense ultrapassa o Goiás cai para 4º lugar. Mas uma coisa é fato, o Goiás está de volta ao G4 e não tem mais como sair nesta rodada, ok? Então o Goiás conseguiu aí voltar ao grupo dos melhores times da Série B do Campeonato Brasileiro, a faixa, né, que vai colocar as equipes na Série A no ano que vem. E eu quero até trazer aqui também, antes da gente falar especificamente detalhar um pouco mais o jogo, como é que funcionava a equipe do Fábio Carille, ok? Vou desenhar ela aqui para vocês. Para ficar bem claro. O Goiás atacando e o Goiás defendendo, correto? O Goiás atacando era esse formato aqui, ó. Um 3-4-3. Eram os 3 zagueiros, depois uma linha de 4 com o Juninho e o Gava por dentro, os 2 laterais por fora e os 3 atacantes, o Wellington Matheus, Anselmo Ramon e Jajá, certo? Então o Goiás atacava num 3-4-3. E como é que o Goiás defendia?
Aí nesse caso os laterais voltavam para compor a primeira linha, fazer uma linha de 5. Os dois homens de lado voltavam também, faziam uma linha de 4 e o Anselmo Ramon ficava isolado lá na frente. Não, observe que não são tantos movimentos assim, né? Em suma, basicamente 2 movimentos, ó. Tá vendo? O esquema já tá o outro. Então você desloca os dois jogadores do lado e pronto, já tem aí um 5-4-1, que foi assim que o Goiás marcou, né? Então o Goiás atacava num 3-4-3 e defendia em um 5-4-1, né, com os 3 zagueiros ali por dentro, os 2 laterais marcando por fora, ou pelo menos os 2 jogadores que jogaram de lateral, né, como o Brian, por exemplo, que jogou de lateral até que o Diego Caetano entrasse ali já na reta final do jogo. Então essa é a curiosidade tática que eu trago para vocês. Achei que o Goiás demonstrou força, né? Estava precisando. O time vinha muito desacreditado, mas muito mesmo. Então o time conseguiu demonstrar uma força muito grande, ganhou no Heriberto Rios. O Goiás conseguiu quebrar uma sequência negativa de resultados e conseguiu ainda quebrar um tabu histórico, em que pese muitos não valorizem essa situação, mas com certeza é aquela conversa de toda vez que o Goiás joga lá no Heriberto Rios, que alguém tem que falar, inclusive eu, que o Goiás nunca tinha ganhado lá, foi sepultada hoje, né? Hoje morreu essa história. A gente pode falar que o Goiás é freguês lá, que perde a maioria dos jogos, etc. Mas não tem como mais dizer que o Goiás nunca ganhou no Heriberto Rios, pois isso terminou hoje. Então, sem dúvida, uma vitória maiúscula da equipe alviverde, jogando fora de casa, um confronto direto contra a equipe do Criciúma. O confronto era tão direto que com a vitória o Goiás ultrapassou o próprio Criciúma, né? Inclusive o Criciúma saiu do G4, neste momento não está mais dentro do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Falando individualmente, o Tadeu foi decisivo, né? Na hora que precisou dele, ele fez uma defesa espetacular naquele lance do Sassá, foi decisivo para que o Goiás viesse de Criciúma com a vitória. O Brian, bem na frente, sofreu na marcação, né? Nitidamente ele estava, apesar de estar jogando de ala, mas em algum momento ele precisava recompor, e nessas recomposições ele sofria um pouco. Luiz Felipe, um pouco estabanado, teve até uma bola que pegou na mão dele lá, que eu achei que faltou para ele chegar decidindo a jogada, mas não comprometeu, não mesmo. Gonzalo Freitas, o melhor da defesa do Goiás, muito bem, o volante que jogou de zagueiro, e o Lucas Ribeiro, para mim também fez uma partida satisfatória, o Lucas Ribeiro. Na lateral esquerda, o Lucas Dovatti não tem nenhuma condição de jogar a Série B, sabe? Por mais que queiram, lá no Goiás, mas assim é muito abaixo, não acerta passe, não consegue construir uma jogada. Para mim o pior jogador do Goiás em campo. No meio campo, o Juninho, que teve boas chegadas hoje, né, ao ataque, inclusive colocando uma bola no travessão. Rafael Gava, para mim, ficou devendo, não fez uma grande partida. O Wellington Matheus e o Jajá é nitidamente claro que são 2 jogadores, como que eu vou citar, inacabados, certo? Então, assim, eles saem alguma coisa, tem hora que não sai nada. Então, na questão dos contra-ataques, na questão dos momentos ofensivos do Goiás, eles tinham uma certa participação, mas que poderia, claro, ser muito mais eficiente. Mas esses ponteiros do Goiás, eles precisam aprimorar algumas situações, sabe? A finalização, às vezes a leitura de jogo, da jogada, o momento certo de fazer o passe, a hora de fazer o passe. Então acho que é muito claro isso, inclusive para o torcedor esmeraldino, que são 2 jogadores inacabados. E o Anselmo Ramon fez um bom jogo, na minha visão. O Anselmo Ramon fez um bom jogo, fez ali a parede, deu muito trabalho para a equipe do Criciúma. Então, assim que eu vi a atuação dos jogadores que começaram o jogo. Agora, se a gente pegar assim, aqueles que entraram, o Wellington Rato entrou já no finalzinho, praticamente não acrescentou nada. O Moraes, a gente é uma incógnita total. A gente precisa ver o que é que ele vai ser. O Arthur Kaique praticamente não pegou na bola. O Diego Caetano entrou, recompôs ali razoavelmente bem. E o Jajá
deu lugar ao Pedrinho, né? O Pedrinho que também acabou não conseguindo concluir nenhuma das suas jogadas. Ele tentou, mas não conseguiu concluir nenhuma, com grande perigo para o goleiro da equipe do Criciúma. Então, este é o resultado, né? 2-1 para o Goiás sobre a equipe do Criciúma lá no Heriberto Rios, uma vitória que para mim recoloca o Goiás na briga, não matematicamente, que matematicamente o Goiás nunca saiu da briga, né? Mas para mim, eu até cogitava que esse jogo contra o Criciúma, se o Goiás perdesse esse jogo, podia desanimar, podia jogar a toalha, mas isso não aconteceu. O negócio conseguiu uma grande vitória, voltou ao G4. Aí como é que eu posso supor, falar que um time que está no G4 não está brigando para sair, né? Não está brigando para subir? Isso seria uma ironia completa, seria sem dúvida um erro grosseiro da minha parte. Então o Goiás voltou para a briga. Esse jogo contra o Atlético Paranaense é outro muito importante. O Goiás basicamente vai viver de confrontos diretos daqui até o final da Série B. Faltam ainda 4 rodadas, mas o time está de volta ao G4, né? Isso, sem dúvida, é algo fundamental para a equipe alviverde. Você ameniza um pouco o ambiente, deixa os jogadores treinarem mais tranquilos, mais compenetrados no trabalho, né? Então, eu acho que essa é uma situação boa. Então está aí, torcedor. Grande vitória do Goiás, grande mesmo. O Goiás fez um grande jogo, conseguiu uma grande vitória e mesmo aqui já um pouco cansado, né, como talvez você pode até observar pelo meu rosto, mas eu queria trazer para mim essas impressões dessa vitória esmeraldina sobre o Criciúma. Vitória histórica do Goiás que pela primeira vez ganha do Criciúma em Santa Catarina. Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.